Olá, pessoal. Quanto tempo? Espero que vocês estejam bem. Infelizmente não, né? Mas esse primeiro contato nosso em 2021 vai ser de forma remota, mas com esse revezamento entre essa forma híbrida, logo a gente vai ser em sala de aula. Eu espero que todos estejam bem. Estou com muita saudade mesmo de todos. Vocês sabem disso. E então vamos começar. Gente, a apostila do segundo ano, a frente um, né, de Química, assim como no primeiro ano, ela também é mais curta em relação à frente 2. Esse é um dos motivos que eu tenho uma aula de Química, enquanto a Bia tem duas, já que a frente dela é maior. E nesse segundo ano, a apostila, a frente um, até a primeira apostila e a segunda, ela resume muito do que a gente viu ano passado de Química. Né? Toda a parte de inorgânica, esse começo a gente trabalha o átomo, depois a gente trabalha os modelos atômicos, depois a gente faz ligações químicas, depois a gente começa um assunto novo que é polaridade, geometria molecular, tudo que a gente viu no laboratório ano passado, que eu pedi para vocês irem pesquisando e tudo mais, que era um assunto novo. Então, você já tem uma leve lembrança do que a gente viu ano passado no laboratório, que vai ser aplicado nesse ano. Aí a apostila 3 e 4, caderno 3 e 4 da frente 1, ele trabalha toda a química ambiental. Então é uma parte mais teórica, quase não tem cálculo. É como a gente vê a química no nosso cotidiano. Né? Então, depois das férias, pelo menos a frente 1 é bem mais tranquila. Beleza? Bom, pessoal, esse início ela vai resumir um conceito que a gente já viu bastante, tanto no nono ano quanto no primeiro ano, que é átomos, número atômico, número de massa e elemento químico, né? Então é a definição. O que é um átomo? O que é um número atômico? O que é um número de massa? Qual que é a definição de elemento químico? Qual que é a diferença entre átomo e elemento químico? Então, esse módulo 1, ele traz essa revisão aí para nós. Bom, essa primeira parte, teoria atômica, né? Para a gente entender o que é o átomo, para a gente, tudo na ciência, né? Tudo na ciência, a gente precisa de teorias para fundamentalizar algum conhecimento científico. E principalmente quando a gente trabalha coisas que a gente não consegue ver a olho nu. Né? E a gente trabalhou bastante isso em laboratório, que é a elaboração de modelos científicos. Então, para estudar o átomo, algo tão pequeno, submicroscópico, ou seja, nem com o microscópio mais potente do mundo a gente consegue ver um átomo. Para conseguir estudar ele, é necessário elaborar modelos de átomos. E o que é um modelo, então? Um modelo científico? É algo que a gente consegue construir de forma que a gente consegue pegar, visualizar, ver cada parte, né? E a gente pode afirmar que o modelo ele é exatamente igual ao que a gente está querendo representar, né? Então, será que eu posso falar que o modelo atômico ele é perfeito? Ele é exatamente igual a um átomo? Obviamente que não, porque a evolução do modelo atômico, né, desde lá de Dalton até o último que a gente estudou, que foi o de Bohr, a gente viu que os modelos atômicos foram melhorados. Então, eu não posso afirmar que o modelo atômico ele é a representação exata. Por quê? Porque ele representa os conhecimentos que a gente sabe. Né? Se, de repente, tiver novas descobertas científicas, o que vai acontecer? A gente vai melhorar o modelo atômico, a gente vai deixar mais exato do que a gente imagina que é. Então, a teoria atômica, ela trabalha a partir disso, dos modelos atômicos que foram construídos. Eles começaram lá antes de Cristo, na Grécia, né? Os filósofos Demócrito e Leucipo. Né? Lembrando que esses filósofos, eles eram filósofos da natureza. Eles observavam a natureza, mas eles não conseguiam fazer experimentos para formalizar que aquele conhecimento que eles tinham uma base empírica, uma base científica. Né? Então, era meramente filosofia. Né? Eles pensavam, mas não tinha como comprovar
ou trazer evidências experimentais daquilo que eles estavam trabalhando. Mas o Demócrito e o Leucipo foram os primeiros a imaginar a matéria sendo dividida em partes menores, cada vez menores, até chegar na menor parte. E essa menor parte eles chamaram de átomo. Por quê? Porque átomo em grego quer dizer indivisível. Né? Então, se eu pego uma matéria, sei lá, uma caneta, né? Se eu pego uma caneta e começo a dividir ela em partes menores, cada vez menor, vai chegar uma hora que eu não consigo dividir mais. Vai chegar uma hora que eu cheguei na menor parte dessa matéria. E esta menor parte é dado o nome de átomo. Beleza? Depois dos grandes filósofos gregos, né, que foi o Platão e Aristóteles, que trabalharam essa parte da natureza, eles abandonaram essa ideia de Demócrito e Leucipo. Para eles a matéria era contínua, não era formada pelos 4 elementos da natureza: fogo, terra, água e ar. A gente viu isso lá no ano passado também. Né? Então eles abandonaram essa ideia de átomo. Essa ideia só foi ser retornada lá em 1808 com o John Dalton, né? Aí surgiu aquele modelo de Dalton. Se a gente lembrar, o modelo de Dalton é aquele modelo esférico, né? Onde ele fala que o átomo é uma esfera onde uma esfera maciça, né? Onde naquela esfera se concentra todo o átomo. Né? Então essa parte de teoria atômica, ela só vem relembrar o que é uma teoria atômica. Uma teoria atômica é uma teoria baseada ou embasada em modelos atômicos, né? Então a gente teve os modelos atômicos de Dalton, os modelos atômicos de Thomson, Rutherford, Bohr. A gente vai trabalhar cada um com mais calma mais para frente, tudo bem? Relembrar, né, que é algo que nós já trabalhamos. Então, a partir do momento que a gente tem os modelos atômicos atuais, depois de Dalton, né, vamos esquecer o que o Platão e o Aristóteles trabalharam. Né? Eles falavam que a matéria era baseada nos 4 elementos da natureza. Não, esquece aquilo. A partir do momento que surgiu o modelo atômico, as teorias atômicas embasadas em experimentos, a gente consegue o quê? Fazer com esses modelos que eles elaboraram. A gente começa a conseguir estudar o átomo. Né? E de forma geral, né, nos modelos atômicos mais atuais, esse átomo ele é formado por, olha aqui, partículas fundamentais. São as partículas que constituem o átomo. E quais são essas partículas? Bom, é o núcleo, depois a eletrosfera. E que então é o núcleo no centro do átomo e a eletrosfera envolvendo esse átomo. Mas isso não são partículas fundamentais. As partículas é o que tem dentro de cada uma dessas partes. O que tem dentro do núcleo? Dentro do núcleo hoje tem os prótons e os nêutrons, beleza? E o que tem na eletrosfera? Os elétrons. Então, quais são as partículas fundamentais que constituem o átomo? Os prótons e os nêutrons, que ficam dentro do núcleo, prótons e nêutrons, e os elétrons, que ficam na eletrosfera, beleza? E o que a gente sabe dos prótons, nêutrons, elétrons? A gente sabe as cargas elétricas dele. Próton tem carga positiva, nêutron não tem carga, por isso que ele é dado o nome de nêutron, e elétron tem carga negativa, tudo bem? Então, se eu pudesse visualizar um modelo de átomo, eu teria isso aqui. Ó, o núcleo tendo prótons e nêutrons e a eletrosfera tendo os elétrons. E, muito importante, pessoal, num átomo no estado fundamental, ou seja, quando o átomo todo tem carga zero, ele está sozinho, ele não está se ligando com ninguém, a carga, desculpa, o número de prótons, a quantidade de prótons que eu tenho no núcleo vai ser igual à quantidade de elétrons que eu tenho na eletrosfera. Beleza? Então, quer dizer que se eu tiver um átomo no estado fundamental, por exemplo, o magnésio, eu sei que o magnésio no núcleo ele tem 12 prótons, 12 cargas positivas. Quantas cargas negativas ele vai ter na eletrosfera? Quantos elétrons ele vai ter? Bom, se o número de prótons é igual ao número de elétrons, então se ele tem 12 prótons no núcleo, ele vai ter 12 elétrons na eletrosfera. Tudo bem? Bom, e aí a gente começa a estudar com um pouco mais de profundidade essas partículas fundamentais.
né? O número atômico, os nêutrons e os elétrons. E que eu consigo ter relações entre eles. Por quê? A quantidade de prótons que um átomo tem no núcleo, isso é individual de cada elemento químico. Né? Eu não tenho dois elementos químicos diferentes com o mesmo número de prótons dentro do núcleo. Por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio tem um próton, quer dizer que o número atômico dele é 1. O hélio já vai ser adicionado um próton, o hélio tem 2 prótons, o número atômico dele é 2. Eu nunca vou ter elementos químicos diferentes com o mesmo número atômico. Então, eu costumo falar que o número atômico é como se fosse o RG do átomo. Né? Eu acho que eu já fiz essa analogia o ano passado com vocês, quando eu expliquei isso. Né? Da mesma forma que cada um de vocês tem um número de registro no RG de vocês, os átomos também têm um número de registro próprio deles. E o que é esse número de registro? É a quantidade de prótons que ele tem no núcleo. Por isso que a quantidade de prótons é chamado de número atômico, é o número do átomo. E ele é representado pela letra Z. Beleza? Bom, o que eu tenho mais no núcleo mesmo, além dos prótons? Eu tenho os nêutrons. E a junção desses prótons e nêutrons, ou seja, tudo que eu tenho no núcleo é o que dá a massa desse átomo. Aí vocês podem perguntar, Robson, mas e os elétrons? Ele não dá massa para o átomo? A massa do elétron ela é tão pequena, mas tão pequena que é irrelevante em comparação à massa total desse átomo. A massa de um elétron é 1.800 vezes menor que a massa de um próton. Gente, 1.800 vezes. Então, imagine que um próton já tem uma massa pequena, porque ele é submicroscópico. Então, ele já tem uma massa pequena. Agora, imagine o elétron, que é 1.800 vezes menor do que esse próton. Então, eu posso pegar um átomo, vamos supor que eu tenho uma balança que eu consiga medir a massa de um átomo. Eu posso pegar esse átomo e colocar na balança. Vai dar uma massa ali. Se eu tirar todos os elétrons desse átomo, a massa não vai ser alterada, porque ela é muito pequena. Ela não é substancial. Tudo bem? Então, pessoal, se eu quiser descobrir a massa de um átomo, o número de massa dele, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar tudo o que tem massa. E o que é tudo que tem massa num átomo? São os prótons e os nêutrons que estão no núcleo. Então, se eu quiser descobrir a massa de um átomo, que é representado pela letra A, o número de massa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver quantos prótons ele tem, quantos Zs, que é o símbolo dos prótons, e quantos nêutrons ele tem no núcleo. Então, por exemplo, esse átomo aqui, ele tem 1, 2, 3, 4 prótons. Quantos nêutrons ele tem? 1, 2, 3, 4, 5 nêutrons. Qual vai ser a massa desse átomo? É a soma da quantidade de prótons e de nêutrons. 4 prótons mais 5 nêutrons vai dar 9. Então, a massa desse átomo é 9. Qual que é o número de prótons dele? Olha aqui, só contar. 1, 2, 3, 4. Olha, o número de prótons dele é 4. E é importante lembrar, pessoal, que na representação de um elemento químico, ele só indica a massa, que normalmente é o número de cima, e os prótons, ou o número atômico, que é normalmente o número de baixo. Aí você pode perguntar, Robson, tá, como que eu faço então para descobrir o número de nêutrons? Só aplicar a fórmula, né? Se a fórmula a massa é igual a prótons mais nêutrons, se eu sei a massa, que é 9, se eu sei os prótons, que é 4, qual vai ser o nêutron? Que número somado a 4 vai dar 9? Então, nêutrons só pode ser 5. É só fazer uma regrinha, uma equaçãozinha do primeiro grau. Beleza, pessoal? E aí vem a definição de elemento químico. Olha, elemento químico é um conjunto de átomos de mesmo número atômico. Então, se eu pegar o elemento químico hidrogênio, o que eu estou falando? Eu estou falando todos os hidrogênios que existem no universo. Qual vai ser o número atômico dele? 1. Então, qualquer hidrogênio que eu pegue, qualquer átomo de hidrogênio que eu pegar no universo, ele vai ter número atômico 1. Então, eu estou falando o quê? Quando eu pego a junção de todos os átomos de hidrogênio, eu estou falando
o elemento químico hidrogênio. Então, eu consigo fazer a definição, a diferença de elemento químico para átomo. Elemento químico são todos os elementos químicos do universo que têm aquele mesmo número atômico. E átomo é um desses elementos químicos. É um átomo de todos esses elementos químicos. Então, por exemplo, esse átomo de hidrogênio que eu estou aqui na mão, ele é o átomo de hidrogênio que faz parte do elemento químico hidrogênio. Tudo bem? Então, a definição, elemento químico, são todos os átomos de mesmo número atômico. Se eu estiver falando do hidrogênio, o elemento químico hidrogênio, eu estou falando de todos os átomos que têm número atômico 1. Se eu estiver falando do elemento químico oxigênio, estou falando de todos os átomos que têm número atômico 8. Se eu estiver falando do flúor, o elemento químico flúor, estou falando de todos os átomos do universo que têm número atômico 9. Por aí vai. Tudo bem? Ficou claro? Então, elemento químico é um conjunto de todos os átomos de mesmo número atômico. Tá bom? E aqui ele traz alguns exemplos dos elementos químicos e seu símbolo, né? Nada demais. Então, ó, o alumínio, número atômico 13, representado por AL. Argônio, número atômico 18, representado por AR. Por aí vai. Então, ó, importante daqui, pessoal, é a gente entender que Z é o número atômico. Então, o que eu leio aqui? O alumínio, quantos prótons tem? 13. Argônio, quantos prótons tem? 18. Arsênio, quantos prótons tem? 33 e por aí vai. Beleza? Bom, pessoal, então a parte teórica desse conteúdo é isso. A gente consegue para os exercícios propostos. Obviamente, eu sei que vocês não estão com a apostila ainda, né? Mas a gente não pode perder tempo. A gente faz os exercícios, vocês vão ter o vídeo aí gravado, assistirem a hora que precisar, e depois, quando chegar a apostila, só vocês retomarem as anotações e refazerem os exercícios se acharem necessário. Bom, olha esse primeiro exercício. Para interpretar a grande maioria dos processos químicos, é suficiente considerar o átomo como sendo constituído por apenas 3 partículas, prótons, nêutrons e elétrons. São as partículas fundamentais. Essas 3 partículas não estão distribuídas ao acaso. Elas interagem entre si e essa interação produz um conjunto organizado que é o átomo. A respeito do átomo, é correto afirmar que, bom, primeira afirmação, prótons e nêutrons são encontrados no núcleo, que é a parte do átomo com carga elétrica positiva e que contém praticamente toda a massa do átomo. Correto, né, pessoal? Se os prótons estão no núcleo e o nêutron tem carga zero, mas os prótons têm carga positiva. Né? Cargas positivas mais cargas neutras vai dar o quê? Carga positiva. Então, o núcleo tem carga positiva e os prótons e os nêutrons estão lá nesse núcleo. Né? E, como eu disse, a massa do átomo está toda concentrada no núcleo, não está na eletrosfera. Então, praticamente toda a massa do átomo está no núcleo. Correta a afirmação 1. Afirmação 2. Os elétrons, partículas de carga negativa, distribuem-se em torno do núcleo. Correto, né? Os elétrons que têm carga negativa, eles ficam aonde? Na eletrosfera. E onde que está a eletrosfera? Ao redor do núcleo. Correta a informação. 4. Se o número de elétrons em um átomo for igual ao número de prótons, o átomo será eletricamente neutro. Verdadeira. É o átomo no seu estado fundamental, o átomo sozinho. Se ele tem, por exemplo, 4 elétrons na eletrosfera e 4 prótons no núcleo, 4 cargas negativas mais 4 cargas positivas, elas se anulam e fica uma carga neutra, uma carga zero. Né? Então, a 4 é verdadeira. 8. O número de prótons de um átomo é denominado número atômico e é representado pela letra Z. Perfeito, né, pessoal? Número de prótons é número atômico e é representado pela letra Z. Nem tem muito o que discutir. Totalmente verdadeira a 8. Então, ó, 1 verdadeira, 2 verdadeira, 4 verdadeira, 8 verdadeira. 16. O núcleo dos átomos será sempre formado por igual número de prótons e nêutrons. Não, pessoal. A grande maioria dos núcleos
difere na quantidade de prótons e nêutrons, tá bom? Então, isso é falso. O que será igual se o átomo estiver no seu estado fundamental, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, não igual à quantidade de nêutrons. Então, a 16 é falso. E, por último, a soma dos números de prótons e nêutrons de um átomo é conhecido como número de massa. Perfeito. A massa do átomo, ou o número de massa desse átomo, é a soma dos prótons e nêutrons que está no núcleo. Então, a única alternativa incorreta é a 16, beleza? As demais são todas verdadeiras. 2. O elétron foi descoberto em 1897 por J.J. Thomson. Em 1886, o físico alemão Eugen Goldstein criou um tubo e observou que, quando ocorriam descargas elétricas através do tubo contendo um gás rarefeito, surgiam raios que apresentavam massa e cargas elétricas positivas. Esses raios foram denominados de raios canais. Posteriormente, o inglês Ernest Rutherford verificou que os raios canais originários do hidrogênio possuíam a menor carga positiva conhecida até então. E a essa unidade eletricamente carregada positivamente deu-se o nome de próton. O nêutron foi descoberto em 1932 por James Chadwick. A seguinte representação: X com massa 3, número atômico 2. X com massa 4, número atômico 2. X com massa 5, número atômico 2. X é o símbolo do elemento químico. Refere-se a um átomo com. Pessoal, primeiramente, para analisar isso aqui, é muito importante a gente ver o símbolo. Perceba que o símbolo é o mesmo. X, X, X. E. Então, se o número atômico é o mesmo, se o símbolo é o mesmo, e se o número atômico é o mesmo, quer dizer que eu estou falando que todas essas representações, elas representam o mesmo elemento químico. Lembra a definição de elemento químico? Conjunto de átomos de mesmo número atômico. Ó, o número atômico não mudou, todos dois. Se o número atômico não mudou, eu estou falando do mesmo elemento químico. Por isso que a representação é X para todos, porque é o mesmo número, o mesmo elemento químico. Aí você pode falar, Robson, mas tá, é o mesmo elemento químico. Mas eu posso afirmar que é o mesmo átomo? Não. Aí são átomos diferentes. Por quê? Porque se a massa de cada um é diferente, quer dizer o quê? O que eles têm de diferente um do outro? O que é a massa mesmo? A massa é a soma dos prótons mais os nêutrons. Se os prótons dos três são iguais, 2, 2, 2, quer dizer o quê? Que para a massa ser diferente, eles têm quantidade de nêutrons diferentes. Então, ó, o primeiro elemento, ele vai ter um nêutron. Por quê? 2 mais 1, 3. O segundo átomo, 2 nêutrons. Por quê? 2 mais 2, 4. E o terceiro átomo, 3 nêutrons. Porque 2 mais 3, 5. Beleza? Então, aqui, pessoal, é só uma análise do que a gente tem. Vamos ver as alternativas aqui. A seguinte representação refere-se a átomos com igual número de nêutrons? Não, a gente já viu que se eles têm mesmo número de prótons, mas diferente número de massa, eles vão ter diferentes números de nêutrons. Igual número de prótons? Sim, todos têm 2 prótons. Todos têm um número atômico igual a 2. 2, 2, 2. Então, alternativa B. Beleza? B de Brasil. E, por último, aqui, 3. Sabendo que dois elementos químicos, A, representado por esse número de massa, essa equação que representa o número de massa, e essa equação que representa o número atômico. E B, mesma coisa, tem uma equação que representa o número de massa e uma equação que representa o número atômico. Então, sabendo que esses dois elementos químicos apresentam o mesmo número de massa, é correto afirmar que o número de nêutrons de A e o número atômico de B são, respectivamente... Bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir o número de massa de A e o número atômico de B. Bom, a dica está aqui, ó. Ele fala que esses dois elementos químicos apresentam o mesmo número de massa. O que é a massa mesmo? É a parte de cima. Quer dizer que a massa do A, 6x mais 8, vai ser igual à massa de B, que é 3x mais 20. O que eu faço? Monto uma equaçãozinha do primeiro grau. A massa de A, 6x mais 8, igual à massa de B, 3x mais 20. Resolvo essa equação. Tudo que é x vai para um lado, tudo que é número do outro. Então, 3x passo para cá,
vai ficar 6x menos 3, e o mais 8, passo para cá, fica 20 menos 8. Resolvendo essa equação, 6x menos 3, 3x. 20 menos 8, 12. Passo o 3 que está multiplicando para o outro lado, dividindo. X vai ser 12 dividido por 3, x igual a 4. Resolvi a questão? Não. Eu só achei o valor desses x que tem aqui na representação. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que substituir onde tem x, eu substituo por 4. Aí eu acho que o exercício quer. Então, primeiro ele quer o número de nêutrons de A. Então, eu vou pegar o A aqui, vou pegar o A, e onde tiver x, eu vou pôr 4. Olha aqui. Então, para o átomo de A, a massa dele, 6x mais 8, né? 6x mais 8. Onde tem x, eu ponho 4. Então, vai ficar 6 vezes 4 mais 8. Isso vai dar 32. Agora, eu vou achar o número atômico de A, 3x mais 3. Onde tem x, eu coloco 4. 3 vezes 4 mais 3, 15. Bom, só que ele não quer nem a massa, nem o número atômico de A. Ele quer o número de nêutrons. Aí é só aplicar a fórmula. Eu sei que massa é igual prótons mais nêutron. Eu tenho a massa, descobri aqui, e eu tenho o número atômico. Descobri. O que eu vou fazer? Vou isolar o número de nêutrons. Vou passar o Z, que está somando aqui, para o outro lado, substituindo. Então, o número de nêutrons vai ser o quê? A massa menos o número atômico. A massa, 32, menos o número atômico, 15. 32 menos 15, 17. Provavelmente vai ser a alternativa E, né? Porque, como ele fala respectivamente, então a alternativa certa vai ser o que tem 17 em primeiro aqui. Nós vamos confirmar. Ele quer o número atômico de B. O número atômico de B vai ser fácil. Olha o número atômico aqui de B. 2x mais 8. Onde tem x, eu substituo por 4. Então vai ficar 2x mais 8. Então no lugar do x eu ponho 4. 2 vezes 4 mais 8. 2 vezes 4 mais 8, 16. Então, o número atômico de B, 16, realmente, a alternativa E. Então, o elemento A tem número de nêutrons 17, e o elemento B tem número atômico 16. Tranquilo, né, pessoal? Aqui é uma parte de boa da química, mas não menos importante. Eu falo isso para vocês desde o 9º ano. Lembra como eu demorei bastante tempo na base da química para entender o que era o átomo, número atômico, o número de massa. A gente desceu lá no pátio lá fora, fizemos aquela dinâmica para a gente entender essas particularidades. Então, mesmo que seja fácil, é muito importante que vocês prestem atenção nessa aula e façam os exercícios. Por quê? Porque a base da química é o que vai fundamentalizar, vai dar fundamentos para toda a parte mais complicada. Então, se a gente não entende direito essa base, isso vai fazer falta lá na frente, quando começar a parte mais complicada. E no 2º ano, começa as tretas, começa a dificultar. E isso, felizmente, não vai ser a minha frente, vai ser a frente da Bia. A frente 2 é que tem algumas partes mais complicadinhas. Mas, qualquer coisa, é só nos chamar. Beleza, gente? Então é isso. Agradeço a atenção de vocês. Espero vê-los presencialmente o mais breve possível. Gente, se cuida. Abraços. Estou morrendo de saudade de todos. Tchau, tchau.